Está no ar o Jornal da ONU, com Felipe de Carvalho, e estes são os destaques desta terça-feira, 11 de março de 2025. Corte de ajuda em Gaza pode reverter todo o progresso do cessar-fogo. A ONU crê que a abolição da pena de morte está ganhando força no mundo. A entrada de assistência humanitária em Gaza está interrompida há mais de 9 dias consecutivos, com todas as passagens fechadas para a entrega de cargas. Nesta segunda-feira, o secretário-geral da ONU declarou que está muito preocupado com a decisão de Israel de limitar o fornecimento de eletricidade desde domingo. Antônio Guterres ressaltou que essa medida reduzirá substancialmente a disponibilidade de água potável, que agora depende de geradores de reserva para o processo de dessalinização. Para ele, restaurar essa conexão é vital para milhares de famílias palestinas. Segundo agências de notícias, a tática israelense tem como objetivo aumentar a pressão sobre o Hamas pela libertação de reféns. Cerca de 600 mil pessoas que recuperaram o acesso à água potável em novembro de 2024 estão novamente isoladas. A pena de morte é uma prática que não deveria ter lugar no século XXI. A declaração é do Alto Comissário para Direitos Humanos da ONU, Volker Turk. Saiba mais com Mônica Grayle. Em sessão no Conselho de Direitos Humanos, em Genebra, na Suíça, ele lembra que criminologistas e especialistas demonstraram, sem sombra de dúvida, que o uso da pena de morte leva à execução de pessoas inocentes. Segundo a ONU, os países do chamado Sul Global estão liderando um movimento para abolir a pena de morte que está ganhando força em todo o mundo com reformas legais, intervenções judiciais e mudanças de políticas que levam a uma sociedade mais humana e justa. Mesmo com o progresso, o cenário global da pena de morte continua complexo. Em 2023, houve um aumento de 31% nas execuções em relação ao ano anterior. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayle. A maioria delas ocorreu no Irã, Arábia Saudita, Somália e Estados Unidos. A representante especial do secretário-geral da ONU no Afeganistão, Rosa Untubayeva, apresentou ao Conselho de Segurança uma atualização sobre a situação no país. Ana Paula Loureiro tem os detalhes. Chefe da Missão de Assistência das Nações Unidas no país, a UNAMA, ela contou que muitos afegãos têm expressado preocupação com intrusões em suas vidas privadas pelas autoridades de facto do Talibã. A população também teme um isolamento ainda maior em relação ao resto do mundo. Mais de 50% da população, cerca de 23 milhões de pessoas, precisará de ajuda humanitária neste ano, mas a assistência está diminuindo rapidamente. Segundo a chefe da UNAMA, o corte de financiamento já tem e seguirá tendo um impacto significativo sobre o povo afegão. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro. No mês passado, mais de 200 unidades de saúde fecharam, impactando cerca de 1,8 milhão de pessoas. Em direitos humanos, a representante especial afirma que não houve flexibilização das restrições sobre as mulheres. Uma onda de violência na Síria deixou milhares de civis mortos nos últimos dias. O enviado especial da ONU para o país, Geir Pedersen, informou os membros do Conselho de Segurança sobre a situação, em reunião de emergência a portas fechadas. De acordo com agências de notícias, a violência que começou em áreas costeiras do noroeste do país atingiu as cidades de Damasco e Alepo na segunda-feira. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, reiterou a preocupação com a escalada das tensões entre as comunidades na Síria. Em mensagem transmitida pelo porta-voz, Stefan Dujarric, o líder das Nações Unidas, afirmou que todas as partes devem proteger os civis e se abster de retóricas e ações inflamatórias, após 14 anos de guerra no país e 5 décadas de um governo autoritário. Esse foi o Jornal da ONU. Mais informações na nossa página news.n.org/pt. Siga a gente no X, @ONUNews.